Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da nova agência do Sicredi. Para muita gente, falar de câncer é ainda um grande tabu. A dúvida é como abordar esse assunto tão delicado com crianças. Pensando nisso, uma médica oncologista daqui de Fortaleza decidiu tratar o assunto de uma forma mais lúdica por meio de livros. O apoio da família num momento difícil, como é a descoberta de um câncer, é imprescindível para dar suporte ao paciente. Por isso, o seu Pedro, de 70 anos, faz questão de estar ao lado da esposa em tratamento há 3 anos de um câncer no pâncreas. Eles nos disseram claramente que minha esposa tinha um câncer e nos mostrou passo a passo como deveria ser o procedimento para frente para cuidar da doença. Então, diante disso, nós inclusive perguntamos como é que deveríamos proceder e eles disseram que o melhor caminho era dizendo a verdade, conversar com os filhos e fazer com que eles fossem nossos aliados no caminho que nós íamos percorrer no tratamento do problema. Dividir com os filhos foi difícil, mas de grande importância para contar com o apoio de toda a família. É importante demais estarmos ao lado da esposa, ao lado dela, como companheira, e principalmente também os filhos. Eu digo mais que às vezes nós temos netos, e temos netos pequenos, eu digo que o melhor remédio que ela teve e tem até agora é o contato com os netos. Então, isso demonstra perfeitamente como é importante a família estar junta. E se para os adultos falar sobre o câncer é algo difícil, duro, imagina como tratar da doença com os filhos. O dilema tematiza o livro Mamãe Tem Câncer, que fala da importância de dividir as más notícias com o núcleo familiar. O livro foi escrito pela oncologista Ana Carolina Gifone. Com larga experiência no tratamento do câncer feminino, o livreto aborda com delicadeza formas de lidar com a doença e de como contar para os filhos. A ideia inicial nem era que fosse um livro, foi um desabafo. Quem trabalha nessa área da saúde, na oncologia, divide muito de perto com os pacientes dramas profundos. E cada um tem um jeito de trabalhar essa dor, né, que carrega consigo e que divide com os pacientes, para poder conseguir ter um desempenho profissional mantido e saúde mental também. Então, o meu jeito de trabalhar esses meus dilemas que divido com os meus pacientes é escrevendo. O livro é distribuído de forma gratuita aos pacientes e a ideia é ajudá-los nesse momento. O diagnóstico é difícil, mas o que vem depois muitas vezes também é difícil. A quimioterapia, cirurgias, a mudança da rotina e o apoio da família inteira e que todo mundo se sinta uma unidade, e é só a verdade que tem esse poder, né, de unir todo mundo dentro de um sentido só de suporte ao paciente. Isso faz muita diferença. Cineastas, roteiristas, produtores e atores participaram essa semana de uma audiência pública no STF sobre liberdades políticas de expressão artística e direito à informação. Eles criticaram as mudanças do governo na gestão das políticas públicas para o setor de audiovisual. A audiência convocada pela ministra Carmen Lúcia, com o objetivo de subsidiar a análise de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Rede Sustentabilidade contra o decreto pelo qual o governo federal altera a estrutura do Conselho Superior do Cinema e pela portaria do Ministério da Cidadania, que promoveram alterações na destinação de verbas para a produção cinematográfica. Esta é a nossa imagem literária da semana.
Olha só, eu aproveitei para concluir aqui a nossa pesquisa de livros mais vendidos da semana em Fortaleza. Desta vez, a dica é da Livraria Benfica. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana foi Sapiens, de Yuval Noah Harari. Doutor em História pela Universidade de Oxford, o autor aborda a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora. Ele explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião, o imperialismo é o sistema político mais lucrativo, que nós, humanos modernos, embora sejamos muito mais poderosos que nossos ancestrais, provavelmente não somos mais felizes. Já o livro de autor nacional mais vendido foi Água Viva, de Clarice Lispector, uma prosa que acontece no plano mental, psicológico, onde a alma fala o tempo todo com o corpo. Uma voz de romance, como se conversasse consigo mesma em um monólogo dialogando com o instante. Assim, Água Viva, ora aparece quase como um mantra, outra como um pesadelo, um interlocutor inanimado, sem forma, que não sente nem responde, só é. E a publicação local mais vendida foi Nireis, O Homem de Cera, do escritor piauiense Wilson Serrini, com 174 páginas. A obra foi ilustrada pelos cearenses Clévison Viana, Weaver Lima e Daniel Dias, com prefácio do músico Valdones. O livro é uma biografia do jornalista, historiador e desenhista técnico aposentado, bem como de um dos mais respeitados pesquisadores, Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nireis. Detentor de um dos acervos mais importantes do mundo, reunindo 22 mil discos de música popular brasileira e dono de um dos mais completos arquivos sobre a cidade de Fortaleza. Estamos no mês da consciência negra e nada melhor do que combater o racismo e dar voz e vez à negritude, que compõe o nosso povo e nossa cultura. E o nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A narração é de Camila Lima. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de mais uma edição que preparamos especialmente para vocês, amantes da literatura. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até lá!